Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la em João 13. João capítulo 13, nós vamos ler os 5 primeiros versículos para a nossa conversa de hoje. Tema de hoje, o único destino. João 13, capítulo 13, versículo 1. Peço a sua concentração, a sua atenção, não vai demorar muito, então vale a pena o seu esforço total para ouvir agora o que Deus tem a nos falar. Diz assim a palavra do Senhor, João 13. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Amém, amém, amém. Lemos um texto em que Jesus, um pouco antes da Páscoa, sabendo que sua hora estava chegando, você, eu suponho, conhece a tradição cristã. Jesus foi morto há um pouco mais de 2000 anos atrás, na Galileia, de forma sangrenta, cruel, foi crucificado. E um pouco antes desse episódio histórico, Jesus juntou os seus discípulos, homens simples que caminharam com ele durante o percurso em que ele esteve no mundo, para um jantar. Na ocasião, o texto diz que alguns discípulos já estavam desconfiados. Obrigado, Benzinho. Você é maravilhosa. Alguns discípulos já estavam desconfiados. Alguns, inclusive, estavam desanimados, porque já havia uma perseguição velada atrás de Jesus. Jesus estava diante de um grupo nesse jantar que tinha, inclusive no meio dele, um homem disposto a traí-lo. Conhecemos a história, Judas Iscariotes foi o traidor de Jesus. E nesse contexto, de alguma forma leve, de um jantar, num momento ali doméstico, na casa de alguém, Jesus, ele, diante desse grupo, segundo o texto, se levantou da mesa, enrolou uma toalha na própria cintura e começou a lavar os pés dos discípulos com água que estavam ali numa bacia. Jesus, ele depois enxugou o pé de todos eles e enxugava o pé de cada um deles com a própria toalha que estava em sua cintura. O texto que nós lemos, ele é muito simples e claro ao descrever sobre essa ocasião. Mas esses 5 versículos, eles falam de forma repetida, em 2 ocasiões, que Jesus estava voltando para o Pai. Me chamou a atenção enquanto eu li esse texto agora à tarde. O versículo 1 diz: Jesus, sabendo que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. E depois, mais à frente, no versículo 3, o texto diz: Jesus sabia que viera de Deus e que estava voltando para o Pai. Em 5 versículos, num pedaço pequeno do texto, de todo o texto de João 13, por 2 vezes Jesus refere-se a um lugar para onde ele estava indo. Ele estava indo de volta para o Pai. Ele tinha um destino. E chama a atenção a maneira que Jesus trata desse destino. A vida de Jesus foi totalmente consumida por um propósito no período em que ele esteve no mundo. Jesus, ele foi amarrado por um destino e ele viveu o pouco tempo que viveu aqui na terra amarrado
por esse propósito que era sustentado por um destino. Jesus andou no mundo com a cabeça apontando para um destino, e esse destino, ele sempre foi direcionado para o alto. O destino de Cristo sempre apontou para a beleza de Deus, para a beleza da vontade de Deus. Jesus, ele viveu com os pés fincados na terra, vivendo todas as conjunturas, realidades mais humanas, físicas, materiais possíveis, mas ele sempre deixou muito escancarado que a sua vida estava imbuída num propósito e que sempre foi mobilizada, ventilada por um destino que transcendia toda a realidade humana, ou seja, um destino que estava residido na eternidade, para além daquilo que o homem pode viver e construir no ambiente físico. Interessante como Jesus foi claro ao viver uma vida no mundo com um destino muito claro para cima da vida no mundo. Eu lhe pergunto, e se alguém perguntasse a você hoje, qual é o destino da sua vida? O que você falaria para uma eventual pergunta como essa? Enquanto você caminha no mundo, para qual direção a sua cabeça está apontando hoje? Uma pergunta aparentemente simplória, e para alguns até desnecessária, mas é a pergunta que Deus nos traz nesse momento. Quando não se tem um destino, qualquer destino serve. Concordam com essa frase? A falta de destino favorece a pessoa que caminha a entrar em qualquer porta. Se você pega um veículo e sai para uma viagem, trafegando pelas rodovias estaduais do nosso Paraná, sem um destino, qualquer lugar pode encantar você e pode segurar você. Se você encontra uma paisagem interessante, você para ali, eu não tenho um destino mesmo, já fico por ali mesmo. O problema da falta do destino é que deixa aquele que caminha num estado de vulnerabilidade, porque o destino, de alguma forma, ele amarra a nossa vida, ele estabelece cercas referenciais. E eu queria perguntar a você, qual é o destino da sua vida hoje? Uma pergunta direta, objetiva, e que precisa de uma resposta direta e objetiva. Qual é o destino da sua vida? E se você tiver dificuldade de responder isso, certamente você está com algum grau de vulnerabilidade em sua existência. Sabe por quê? Porque o mundo não é um bom lugar. O mundo não é um bom lugar. O mundo não é um condomínio fechado numa área nobre da cidade, com guardas na entrada, com lugar propício para o lazer, para a segurança. O mundo não é um lugar de conforto. O mundo não é um lugar de gente honesta. O mundo não é um lugar de gente curada e forte. O mundo não é o lugar para esses. O mundo é um bairro pobre e mal localizado. O mundo é um lugar onde a violência está presente, onde a prostituição está presente a cada esquina. O mundo é um lugar onde os comerciantes são corruptos, onde tem muito ladrão, onde os homens abusam das crianças. O mundo é um lugar onde os adolescentes não gostam de ler e estudar. O mundo é um lugar onde as pessoas passam o dia inteiro se dogratizando ou usando droga. O mundo é um lugar onde as pessoas gostam de mexer com armas e atirar no outro. Esse é o mundo. O mundo é um lugar onde os homens batem nas esposas. E as esposas traem deliberadamente os seus maridos. O mundo é este lugar. O mundo é um lugar onde não tem policiamento suficiente. O mundo é um lugar onde os marginais dominam. O mundo é um lugar onde não tem ordem, não tem respeito, não tem equilíbrio. O mundo é um lugar onde os rebeldes e os mal intencionados estão sempre determinando a desordem. Esse é o mundo. Novidade para alguém isso? É claro que não. Basta você visualizar com precisão os noticiários, o relato do seu vizinho, do seu amigo de trabalho. Não é novidade isso.
O mundo não é um lugar seguro, não é um lugar bom. O mundo é um lugar ruim. O mundo é assim. Só que Jesus ele ensinou aos seus discípulos que há um destino para além do mundo. E essa é a boa notícia. É isso que nos faz vibrar, é isso que enche o nosso coração de esperança e de alegria. É isso que dá brilho nos nossos olhos todos os dias. É isso que faz a gente, a despeito das dificuldades, dos cansaços, das limitações, viver uma vida em comunidade, olhando para algo para além de nós mesmos. É isso que faz a gente se juntar como família em volta de uma mesa, como a Letícia lindamente se pronunciou aqui, e dizer assim, olha, a gente pode viver num lugar para além da realidade que os nossos olhos veem naturalmente no mundo. Jesus ensinou que há um lugar assim. Enquanto ele viveu no mundo, ele apontou para um lugar para fora do mundo. Jesus ensinou que é possível viver no mundo, mas não viver o mundo. Vamos rebobinar. Jesus disse que é possível vivermos no mundo, mas não vivermos o mundo. Possível. 4 capítulos à frente do que nós lemos, capítulo 17 de João, Jesus, numa conversa com Deus, ele fala exatamente isso, a respeito dos seus discípulos. Ele diz para Deus, Senhor, não peço, no versículo 15, que tire os discípulos do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus orando a Deus, ele fala sobre os seus discípulos, ele diz, Senhor, não precisa tirar os discípulos do mundo, mas livre-os do maligno. O maligno aqui é a representação do mundo destruído, decaído. Jesus está pedindo a Deus para que os discípulos pudessem viver no mundo, mas não viver o mundo. Há um destino capaz de tirar o mundo destruidor do ser humano. E esse destino é o próprio Deus. O problema é que muitos caem no engano de acharem que a vida tem vários caminhos. É claro que não. Eu afirmo a vocês, pelo poder da palavra do Senhor, por aquilo que nós vivemos como testemunho. Não há vários caminhos. Não há. A vida não tem 2 caminhos. Alguém pode dizer, mas será que não? Não. Tem uma realidade destruída, que se chama mundo, e um caminho. Talvez até hoje você ouviu alguém falar sobre isso, dando apenas 2 opções. Mas olha, eu quero afirmar a você, nós temos apenas uma opção. Porque concordam comigo que eu não preciso fazer nada para escolher o caminho do mundo. Logo, ele não é uma opção. Eu já estou nele. Diante da existência humana, existe apenas uma opção. Ou eu me movo para um lugar para além do mundo, ou eu não preciso fazer nada para continuar no mundo. E amargando cada milímetro de fel que o mundo vai determinar em minha boca. O problema é que muitos caem na ilusão de que podem escolher diversos caminhos. Muitos têm a sensação de que estão escolhendo destinos alternativos, mas na verdade é uma sensação falsa de escolha. Enquanto Deus não for a única escolha do ser humano, o ser humano vai achar que está mudando de casa enquanto transita em cômodos diferentes na mesma casa. Quem não está em Deus vive mudando de cômodos, enquanto habita no mesmo lugar. Ele muda de trabalho e fala, não, vou mudar minha vida agora. Mudou de trabalho, grande coisa, você mudou de cômodo. A minha vida profissional é um problema, eu vou mudar de vida profissional, eu vou mudar minha carreira profissional, e aí eu vou mudar minha vida porque está bem travada. Grande coisa, você mudou apenas de cômodo. Alguns acham que o problema é a mulher. Minha mulher, eu preciso respirar um pouco, ela está me sufocando, eu vou terminar o casamento, e aí com o término dele eu vou mudar de vida, vou ir para a academia, vou mudar minha alimentação, vou ler mais, eu vou mudar de vida. O problema é que eu preciso mudar o meu casamento. Grande coisa, muda de cômodo, está no mesmo lugar.
Vou mudar de cidade. Não, se eu mudar de cidade, eu preciso ter um lugar que é um lugar que vai mudar a minha vida. Não muda. Você pode mudar de... Eu ia falar planeta, mas eu ia forçar muito aqui. Você pode mudar de país, o que você quiser, não é sobre isso. É sobre mudar de vida, escolhendo um caminho que transcende essa vida. Eu pergunto a você, qual é o destino da sua vida? Conversa bem franca e bem aberta. Qual é o destino da sua vida? Eu posso cravar a minha vida para fora deste lugar de destruição, administrado por forças malignas, por gente que está agonizando-se numa destruição existencial. Se eu colocar Deus como destino da minha vida. Eu quero, para terminar, olhar com você para o texto. O texto diz que Jesus amou os seus discípulos até o final, versículo 1. Depois o texto diz que Jesus sabia que Deus lhe dera toda a autoridade sobre todas as coisas. E por último o texto diz que Jesus, depois de amar os seus discípulos até o final da vida, reconhecer que tinha toda a autoridade sobre tudo, o texto fala que Jesus se levantou da mesa no jantar, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura e depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Eu quero terminar fazendo valer essa experiência que nós lemos. Para você que está interessado nesse destino que Deus tem para você, é importante dizer que Jesus é a referência de vida que aponta para Deus. Jesus é a referência desse destino. Porque nós não teríamos prerrogativas, exemplos, margem de imaginação de Deus se Jesus Cristo não viesse no mundo. Jesus, segundo João 1, é o próprio Deus encarnado. Jesus é a revelação do Pai. Jesus é a revelação da Santíssima Trindade. Jesus é o homem que representa o Deus soberano. Então, Jesus é a referência de vida que aponta para Deus. O mundo que não tem Deus como destino, ele não consegue sair do orgulho, não consegue sair da busca do próprio prazer, não consegue sair do lugar de traição, do lugar de abandono, do lugar de rejeição. E Jesus ele vem para apontar um caminho que se diverge totalmente de todo o exemplo, referência de vida no mundo. Jesus é aquele que vem, na encarnação do próprio Deus, apontar todo o caminho. Como o texto sagrado diz, João 14, o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho. O mundo que não tem Deus como destino, o não tem porque não reconheceu Jesus ainda como o caminho. Jesus é referência. E quando Jesus se torna no coração do ser humano referência, o ser humano precisa reconhecer uma devoção a Ele. E essa devoção ela vai ser acompanhada da bacia, da toalha e da água. Jesus fala de uma vida no mundo que está submergida na preocupação pelo outro, no cuidado do outro, no amor, na entrega ao outro. Jesus fala sobre amar as pessoas que estão ao seu lado, mesmo sendo imperfeitas. Não apenas por um período sazonal, não apenas por um curto espaço de tempo, mas Jesus fala sobre amar as pessoas que estão ao seu lado, mesmo sendo imperfeitas, até o final da vida. O texto que nós lemos fala de um Jesus que veio apresentar o caminho como referencial supremo e satisfatório para um destino acima e para além do mundo, mostrando uma vida estritamente ligada a um propósito no mundo que falava de amor àqueles que estão à volta. Versículo 1 diz que Jesus amou os discípulos até o fim. Depois, os versículos 4 e 5 falam de Jesus sobre
uma condição divina de autoridade. Jesus fala que toda a autoridade estava sobre ele. Mas, apesar disso, o texto diz que Jesus se levantou da mesa e lavou os pés daqueles que estavam à sua volta. E aí, a gente encontra nessa porção bíblica de João 13, de 1 a 5, a experiência de Jesus falando sobre uma vida que traz todo e suficiente referencial de comportamento no mundo. O que eu quero dizer é que o destino que está diante do homem, destino de vida que o remove da destruição do mundo, é um destino que só pode ser caminhado, palmilhado, construído, seguido a partir da pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus, ela é a encarnação suprema do amor, da empatia, do cuidado pelo outro, do interesse pelo outro. Só caminha na direção de Deus quem passa a viver em Jesus, como Jesus, para Jesus, com Jesus. Não tem como falar de um destino para além da vida atordoada do mundo, se não considerar Jesus Cristo. E não dá para falar sobre Jesus Cristo enquanto a gente não colocar a nossa vida nas mãos de Deus para o bem daqueles que estão à nossa volta. Jesus está nos oferecendo nessa noite uma bacia, uma toalha e um pouco de água. Você vai aceitar ou vai rejeitar? Engraçado que alguns querem o destino. Alguns querem a presença de Jesus. Mas alguns têm rejeição à bacia, à toalha e à água. É como se no coração dessas pessoas a bacia, a toalha e a água não fossem necessários. Ele está pedindo nesse momento para você se acalmar. Acalme o coração. Não se desespere, porque há um destino para nós e nós vamos juntos nesse destino. Esse destino é claro, ele não é confuso. Esse destino fala sobre uma vida em Cristo, para Cristo, com Cristo. E viver com Cristo fala de um grupo que não mede esforços para pegar a bacia, a toalha e a água. Ele está pedindo para que você se acalme. Ele está pedindo para que você comece agora a mudar o seu jeitão duro de ser. Jeitão bravo, corajoso, mas muito truncado. Deus nesse momento nos pede para que a gente passe a olhar para o nosso mundo à volta, de uma forma um pouco mais diferente. Meu povo querido, é tempo de a gente começar a arrumar algumas coisas na nossa vida. É tempo de a gente parar de só cobrar, é tempo de a gente parar de ficar exigindo as coisas, questionar tudo. É tempo de pararmos de nos alterar. É tempo de pararmos de ofender as pessoas. É tempo de pararmos de ignorar a dor e a necessidade de quem está ao nosso lado. É tempo de pararmos de machucar. Esse destino, ele é feito na sintonia da música que Jesus toca. Esse destino, ele é feito na cerca que Jesus estabeleceu, fincou como referencial de vida. Ninguém vai até esse destino andando em caminhos alternativos, senão aquele que Jesus edificou, estabeleceu. É tempo de começarmos a olhar um pouco para nós e vermos que há um destino glorioso para vivermos, mas não podemos abrir mão do Cristo. E abrir mão do Cristo significa abrir mão da bacia, da toalha e da água. Não dá para abrirmos mão disso. Precisamos nos inclinar naquilo que Jesus quer fazer através de nós, em nós. O Senhor está pedindo para você começar a lavar os pés da sua família. O Senhor está pedindo para você começar a lavar os pés da sua família. Mas a minha família é muito problemática.
Eu não sei, eu acho que eu escolhi errado no passado. Que família difícil. Família que não tem paciência, só eu que cedo, só eu que mudo, só eu que tenho que me ajustar. Estou cansado já. Um discurso que é meio comum. É tempo de eu e você olharmos para dentro de nós e dizer assim: eu preciso começar a lavar o pé da minha família. O Senhor está pedindo para que você comece a lavar o pé daqueles que estão próximos de você no trabalho. Pessoal difícil, né? Pessoal problemático, né? Pessoal que certamente não ora quando acorda. Pessoal muito encrenqueiro. Esse pessoal é um problema. Tempo de você começar a lavar o pé desse pessoal. O Senhor está pedindo a nós esta noite que o destino é feito por aqueles que pegam a bacia, o pano, a toalha e a água. Tempo de começarmos a olhar para o nosso ambiente de trabalho e sermos um referencial de servo. Gente amável, gente que atrai, porque é gente que encanta. Deus está nos pedindo para começarmos a lavar os pés uns dos outros. Gente injusta, gente maldosa, mas que estão ao nosso lado. Jesus estava diante de Judas, aquele que o trairia logo em seguida. Jesus sabia disso, mas mesmo assim Jesus serviu a ele. Faça um autoexame no teu coração agora. Já vamos orar para terminar. Faça um autoexame. A tua semana ela vai ser determinada por qual direção? Amanhã você vai levantar e vai começar o seu dia movido por qual destino? Ou você não tem um destino? Porque só tem um. Ou você olha para esse destino e passa a viver na direção dele? Eis que vos digo, você será engolido pelo mundo. E o mundo vai ser implacável, ele vai trazer cada sabor ao seu paladar, ele vai trazer cada proposta, ele vai trazer encantos, magias, coisas que você vai olhar e dizer assim: isso é imperdível para mim. Mas olha, você só vai constatar com o tempo que você está perdido. Você não tem um destino. Na verdade, você está sobrevivendo ao mundo aí, e aí você vai de esquina a esquina, de atratividade a atratividade, você vai de encontro a encontro, de experiência a experiência, tentando tocar a vida e achar que a vida se resume ao que você vive mesmo, e é tudo isso mesmo, e não tem nada mais para além disso mesmo. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, para o seu bem, considere algo maior do que você vive até agora. Considere. Será que você já esgotou todas as possíveis boas experiências que você pode viver nessa vida? Será que a sua casa ela já esgotou todas as boas possibilidades de acessar um lugar de plenitude, de alegria, de honra, de cuidado, de afeto, de grandeza? Será que você já esgotou todas as alternativas em sua vida a respeito do seu caminhar, a respeito dos projetos, dos processos, dos planos que você vive? Abra o coração para alguma coisa nova. E se você já tem uma experiência com Deus, amplie essas possibilidades em Deus. Conheça algo maior, algo mais profundo, algo mais intenso. Faça um exame da sua vida agora e veja se os seus dias são determinados por um destino claro, que está em Deus, na pessoa de Cristo, configurado pela vida do Cristo. Não seja o valente do trabalho que fica maltratando aqueles que estão à sua volta. Não seja o filho que é boca dura, desonra, desobedece, desconsidera o amor dos seus pais. Não seja o pai que mergulha a cabeça no trabalho, no telefone, nos projetos, nas aspirações pessoais, profissionais, e passa por cima dos seus filhos carentes de atenção, de cuidado, abraço, beijo, passeio, McDonald's. Não seja aquele marido insensível que acha que a sua esposa tem a obrigação de entender você porque você trabalha muito mesmo. Não seja aquela mulher insensível que está sempre pautada no cansaço e que o marido ele
ele tem que entender mesmo. Mas seja aquele homem, aquela mulher que no âmbito conjugal vai o tempo todo cuidar, proferir palavras de amor, de cuidado. Sabe o que significa isso? É lavar o pé de quem você ama, é estar ao lado de quem você ama com disposição de entregar-se. Mesmo que o outro que está ao teu lado tenha muitas razões para não receber aquilo que você vai oferecer, mas ofereça. Não seja aquele pessoal chato que não manda devocional no grupo discipulado. Tem que mandar. Não seja aquele que não vai no encontro do seu grupo discipulador. Tem que ir no encontro. Não seja aquele que só vem para o templo quando está com a corda no pescoço, precisando de alguma bênção. Aí vou buscar Deus, aí vem para o templo. Seja aquele que edifica a igreja mesmo quando você não quer estar aqui. Porque tem pessoas que vão estar aqui, que vão precisar encontrar a sua alegria em Deus, a sua convicção. Gente, nós temos os nossos problemas. Estamos no final do mês. Tanta coisa está meio amarrada talvez na sua vida. Não é fácil para ninguém. Mas estamos aqui celebrando ao Senhor. Estamos felizes. Essa semana eu vou para a praia. Mas talvez você não vai. Ore para que não fique frio. A questão é que a gente tem os nossos problemas e não é porque nós temos esse problema que a gente vai ficar cabisbaixo, murmurando. Nós celebramos a nossa vida. Então quando a gente vem para o templo, por exemplo, como uma noite maravilhosa como a de hoje, a gente vem porque a gente está disposto a lavar os pés, simbolicamente, uns dos outros. E a gente faz isso com uma alegria, a gente ama estar aqui. Como é bom estar aqui. Como é bom poder pagar depois a pizza para alguém, pagar o lanche para alguém, sentar na mesa aí de um lanche, talvez não muito requintado, cadeira torta, mas como é bom ficar ali conversando, como se amanhã não fosse segunda-feira. A gente fica até mais tarde ali, é uma benção, coisa boa demais. E toma Coca-Cola, mas amanhã a gente começa a arrumar a nossa alimentação. Como é bom poder viver isso. Estar, fala sobre se conectar a um lugar de entrega e ao mesmo tempo de recebimento, que é uma coisa sobrenatural. Jesus, ele é a ponte para o nosso destino em Deus, e Jesus, ele configurou um jeito de viver. Que você possa viver esse lugar chamado presença de Deus, na direção desse único destino que tem. Lembre-se sempre, o ser humano ele nasce e ele é colocado nesse lugar terrível chamado mundo, mas há uma porta, há um lugar de escape, há um destino para além do mundo que se chama Deus. Deus é o autor e o redentor da vida. Nele nós viveremos de uma forma segura, gloriosa. Só que só vamos alcançar Jesus só vamos alcançar a Deus a partir de Jesus Cristo, e só vivemos em Cristo a partir do padrão de vida que Ele estabeleceu. Não que a salvação é por obras, porque a salvação é pela graça. Só que a salvação ela nos configura em obras. Amém? A salvação ela configura a nossa vida. Ninguém está nas mãos de Deus vivendo de qualquer jeito. Ninguém está nas mãos de Cristo vivendo de qualquer jeito. Não. Há uma configuração de vida a partir de Jesus. Quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos? O que você precisa dizer agora a Deus deve ser dito. Ore ao Senhor agora. Você veio aqui e de repente Deus fala essas coisas a você. Olha para você, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa saudável, um homem lindo, uma mulher vislumbrante. Você tem tanta vida aí pela frente. E ainda que você já esteja para além dos 50, dos 55, 60 anos, olha a dádiva que você tem de viver. Há muitos que estão nos hospitais nesse momento aqui em nossa cidade lutando pela vida. Você tem vida, você está bem. Olha como você é uma pessoa privilegiada. Poxa vida, considere que a sua vida pode ser melhor direcionada para o único destino que existe para a humanidade.
Onde se está não se configura destino. Portanto, o mundo e a perdição não é destino para aqueles que já estão no mundo e na perdição. Destino é para aquele que quer transitar, sair, se mobilizar. Para quem já está, não há sentido denominar o próprio lugar de destino. Portanto, o mundo não é um destino. O mundo é uma realidade para toda a criação. Mas há um único caminho, há um único lugar, há um único destino em Deus, que todos podem acessar mediante a fé, na força da graça de Jesus, pela obra do Cordeiro Jesus. É possível você conhecer uma vida em Deus, que está em Cristo, a partir de comportamentos, de devoção, de entrega, de envolvimento com pessoas, dentro da realidade do amor, do serviço. Que você possa nessa noite pegar a bacia, a água e a toalha, e que você possa sair daqui disposto a lavar os pés de todos aqueles que estão no caminho da sua vida, a começar por aquele que, ou por aquela que talvez divide a cama com você, o seu cônjuge, a começar por seus filhos amados, se você os tem, a começar por seus pais queridos, que talvez ainda dividem a vida com você, na mesma casa. Você vai servir a eles, você vai servir amanhã, logo pela manhã, no seu trabalho, todos aqueles que entrarem no seu caminho. Você vai ser uma pessoa que vai encantar pela alegria sua em amar e servir, e que você possa, em nome de Jesus, a partir da sua família, ser um referencial de comportamento em Jesus, porque os seus pés estão direcionados no destino que é Deus, o único destino que tem para mim e para você. Que essa semana seja maravilhosa e que a gente possa celebrar a cada instante o melhor de Deus em todo lugar que nós formos. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Nós recebemos do Senhor essa verdade de que há apenas um destino para nós. Deus amado, eu não consigo imaginar a minha vida longe da direção do Senhor. Eu não consigo imaginar. E aquele que está aqui, aquela que está aqui nessa noite, ou aquele ou aquela que está nos acompanhando pela transmissão, Senhor, se há alguém neste lugar precisando arrumar a vida, se alguém neste lugar que está vivendo de esquina a esquina, sem referencial nenhum, experiências atrás de experiências, experiências amargas, prejuízos, sofrimento, gente que está muito machucada agora, se há alguém aqui precisando encontrar o único destino verdadeiro de vida, Senhor, que pela ação do Teu Espírito, de uma forma sobrenatural, milagrosa, o Senhor possa agora tirar todo o bloqueio do olhar dessa pessoa, tire toda a obstrução de seus ouvidos, que ela possa ouvir fortemente o convite do Senhor e responder afirmativamente a Ele. Ah, Deus de amor, faça uma obra nesse lugar, a começar na minha vida. Arrume as coisas que são necessárias em meu coração, arrume o nosso coração, Senhor, arrume o nosso coração, que nessa semana tenhamos experiências profundas com a Tua presença. Leve-nos a Tua palavra, leve-nos à oração, leve-nos para os pequenos grupos nas casas, leve-nos para o núcleo de discipulado, o crescimento que nós vivemos juntos, juntas, em volta da Tua presença. Senhor, leve-nos a amar, a beijar, a cuidar da nossa família, leve-nos ao nível de sensibilidade, de afeto, de paixão, de atenção, de presença, de presente maior do que foi essa última semana. Leve-nos a um crescimento robusto diante dos que estão à nossa volta, e que possamos, dentro de casa, no trabalho, na rua, em todo lugar que formos, sermos um sinalizador do único destino, a partir de Jesus, o nosso Senhor, a quem amamos, e que possamos, como Jesus,
servir uns aos outros até o fim da vida. Servirmos uns aos outros até o fim da vida. E que esse caminho possa ser feito com a toalha amarrada na nossa cintura, com a bacia com água em nossas mãos, e que a gente faça esse caminho lavando os pés uns dos outros, em amor, em honra, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. O mundo não é o nosso lugar. Nós estamos aqui, mas ele não está em nós, e nós vamos ser um lugar de luz, vida, referência para alcançar outros que ainda não conhecem o Senhor. Nós estamos no mundo, mas nós vivemos com o olhar apontado para o Senhor. A nossa cabeça está no Senhor, embora os nossos pés estejam cravados aqui, mas o nosso olhar está em Jesus, o nosso Salvador. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Redentor e refúgio, a quem nós amamos e a quem é digno de toda a nossa devoção. Oramos para que haja transformação do Senhor, agora e sempre, em nosso coração. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Se você deseja conhecer mais sobre o Senhor, depois converse com alguém da igreja, converse comigo. Nós temos grupos de homens, grupos de mulheres, grupos de jovens. Vai inaugurar agora os grupos dos juniores, dos pré-adolescentes. Eles vão ter um caminho lindo pela frente, junto com os encantadores Lucas e Letícia. Então, se você deseja se envolver, tem um monte de coisa para você conhecer, e você vai ser muito bem-vindo naquilo que nós estamos fazendo e vivendo aqui. Amém?